Quando eu era pequena, eu sempre me surpreendia com o choro solto da minha mãe ao ler um livro, ao assistir a um filme ou ao ouvir uma música. Eu não entendia aquilo, por que ela estava chorando por causa daquele filme que parecia não ter nada de especial. O que eu não entendia é que minha mãe ela não estava chorando pelas coisas visíveis, por aquilo que eu estava enxergando. Ela chorava pelas coisas invisíveis que viviam dentro dela e que eu, na minha meninice, era incapaz de compreender. Esse é o meu tema de hoje. O que a memória ama, fica eterno. Oi gente, tudo bem com vocês? Esse tema de hoje, o que a memória ama, fica eterno, é um tema que eu gosto muito e eu tenho esse texto, que viralizou na internet. Muitas vezes eu encontro ele no WhatsApp com a autoria errada, e vem o texto completo como a autoria da Adélia Prado. Eu fico muito honrada, de ter sido confundida com a Adélia Prado, e existe um motivo para isso, porque essa frase, que a memória ama, fica eterno, realmente é de Adélia Prado. Eu cito ela no meu texto, e foi a partir dessa frase que eu construí todo esse meu texto, mas não é justo, viralizar o texto como sendo de Adélia Prado. É somente a frase que é dela. Eu gosto muito desse tema, e esse tema ele entra em acordo com o nome do meu blog e o nome do meu primeiro livro, A Soma de Todos os Afetos. Porque eu acredito que a gente é a soma de tudo aquilo que a gente amou, de tudo aquilo que a gente viveu, de tudo aquilo que a gente experimentou. E tudo aquilo que a gente amou fica eternizado dentro da gente. Então, como eu falei no começo, eu me surpreendia quando eu era criança vendo minha mãe chorar tão fácil num filme. Mas ela não chorava só pelo filme, ela chorava pelas coisas que ela carregava dentro dela, por aquilo que a memória eternizou dentro dela. E a gente vai compreendendo que quanto mais a gente vive, mais bagagem a gente vai ter e mais emoção vai aflorar de dentro da gente. Para as crianças que têm a memória muito recente, uma música é só uma melodia, um filme é só uma animação. Elas desconhecem o quanto que essas coisas podem estar carregadas de emoção, porque elas ainda não construíram seus baúzinhos de memória lá dentro delas. E existe uma diferença grande entre o tempo e a memória. Porque diante do tempo nós envelhecemos, nossos filhos crescem, muita gente se despede. Mas para a memória nós ainda somos jovens, atletas, amantes insaciáveis. Nossos filhos ainda são nossas crianças. Os amigos estão perto e nossos pais ainda são os nossos heróis. Então, para a memória, aquilo que a gente amou vai ser sempre eterno. E a memória, ela tem mania de nos pregar peças. De repente, você está numa festa e o DJ coloca uma música. Para todo mundo é uma música qualquer, mas para você é uma música que já fez parte da sua vida. Ela pode ter embalado sonhos de uma época, ela pode ter sido a trilha sonora de um amor verdadeiro, ou pode ter selado uma grande amizade. E aí, de repente, você volta no tempo e se emociona no meio daquela festa, sendo que para todo mundo é apenas mais uma música. Então, a memória, ela tem esse dom de trazer de volta o que realmente importou, eternizando os momentos. Por isso é que quando a gente volta a reencontrar aqueles amigos de juventude que estudaram com a gente volta mesmo a se comportar como adolescentes, como pessoas de 16, 17 anos. A gente volta a lembrar aqueles apelidos, a fazer aquelas brincadeiras. É porque a memória eternizou aqueles momentos. Do mesmo modo, para os nossos pais, nós seremos sempre as suas crianças. Não importa se a gente tem 30, 40, 50 anos de idade, a gente continua sendo as suas crianças, porque a lembrança da casa cheia, das brigas entre irmãos, das histórias contadas ao cair da noite, ainda são muito recentes, porque elas têm vocação de eternidade. E aí, quando eu falo que nós somos a soma de nossos afetos, é isso que eu quero dizer. Por mais que a gente tente fugir da nossa história, por mais que a gente tente apagar as nossas raízes, a memória não permite. De repente você está andando na rua, ouve uma música, de repente você vai assistir a um filme ou vai ler um livro e tudo vem à tona. Então, por mais que a gente tente fugir, nós somos mesmo a soma de tudo que a gente viveu. E quanto mais a gente vive,
mais eternidades a gente carrega dentro da gente, mais baús secretos de memória a gente vai carregar dentro da gente e maior facilidade de se emocionar a gente vai ter. Então eu gosto de contar essa historinha da minha mãe, né, que ela se emocionava diante de um filme, de um livro ou de uma música, e hoje sou eu que ocupo esse lugar, né? Hoje eu me emociono diante de um filme, de uma música, e meu filho de 13 anos às vezes olha pra mim e não entende. Poxa mãe, não tem nada de emocionante nesse filme, mas dentro de mim despertou alguma coisa. Então assim, com o amadurecimento, com a idade, a gente vai adquirindo maior bagagem e a memória vai trazendo mais coisa para nossa vida, vai trazendo mais sensibilidade. E agora eu vou trazer para vocês uma dica de livro e uma dica de filme sobre esse tema. Gente, a minha dica de filme para vocês é um filme que estrelou em 1988 e naquela época eu tinha a idade do meu filho, 13 ou 14 anos. E ontem eu tive o privilégio de assistir esse filme novamente, na companhia do meu marido e do meu filho, para trazer aqui para vocês. Esse filme tá legendado aqui no YouTube, eu vou deixar o link para vocês, e o filme é Cinema Paradiso. E aí eu vou trazer um pouquinho da história do filme para vocês, sem dar spoiler, né? Mas eu acho que não haveria filme melhor para trazer essa temática, né? De que o que a memória ama fica eterno. Logo no início do filme, a gente se depara com a cena de uma senhora bem de idade recebendo um telefonema em que dizem que Alfredo morreu e ela tem que dar essa notícia para o filho dela. O filho dela já é um homem vivido, né? Já deve ter seus 55 anos. E ela avisa a amante do filho, alguma coisa assim. E esse filho é informado dessa morte de madrugada. E aí, no plano de cena, que é muito bem filmado, uma fotografia linda, um figurino, assim, muito bonito. E, assim, a música inesquecível, né? A trilha sonora de Ennio Morricone, que é o músico que eu mais amo, né? Então, ele vai se deitar e ele não dorme, né? Esse homem de 55, por aí, anos. E aí ele começa a ter as lembranças, né? Todas as lembranças da vida dele com o Alfredo, esse homem que morreu. E aí a gente vai, né, para a Itália, quando ele tinha por volta dos seus 8 anos de idade, foi quando essa amizade com o Alfredo começou. E a gente descobre que esse homem, né, o Salvatore, que tem apelido de Totó, ele não visita a mãe dele, ele não visita a terra natal dele há mais de 30 anos. E durante o filme a gente vai entender, né, por que ele ficou tanto tempo ausente, mas parece que ele quis apagar muita coisa da memória dele. Mas ao receber a notícia, né, dessa morte do grande amigo dele, que é o Alfredo, tudo vem à tona. E aí a gente descobre, né, que apesar dele ter fugido, apesar dele ter se ausentado, talvez para sobreviver, ele não esqueceu. Tudo aquilo permaneceu dentro dele. A memória é uma presença viva dentro dele e tudo aquilo que ele amou se eternizou dentro dele. Então depois a gente vai ver um retorno desse homem, né, à terra natal dele, e a gente percebe realmente que o que a memória ama fica eterno. Então fica de dica de filme para vocês. Se vocês não assistiram, é um filme obrigatório. E se vocês já assistiram, é um filme que eu recomendo que se assista de novo, com uma nova maturidade, com uma nova sensibilidade. Tem aqui no YouTube, acessível para todo mundo. Vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo. A minha dica de livro é um dos livros mais sensíveis, mais delicados, mais melancólicos e poéticos que eu tenho aqui na minha estante. Vermelho Amargo, de Bartolomeu Campos de Queiroz. Gente, que livro é esse? Você lê esse livro saboreando cada pedacinho, parando para refletir a cada parágrafo, sugando toda a sensibilidade e poesia. Esse livro, ele é bem fininho, ele só tem 65 páginas, mas ele é de uma profundidade tão grande que a gente tem que ler cada pedacinho, respirar, sugar.
contando um pouquinho da história do livro. É um livro autobiográfico que traz um pouquinho da história, né, do Bartolomeu, principalmente da infância. E não foi uma infância fácil. Ele perdeu a mãe muito cedo e essa ausência causou muita dor nele. Ele foi criado com o pai, uma madrasta, e era ele mais 5 irmãos, né? Então eram 6 crianças vivendo naquela casa. E a vida era muito dura. E esse título, né, Vermelho Amargo, ele faz referência ao tomate. E é muito poético, é muito melancólico, né? Ele contando sobre o corte do tomate. Porque a vida era muito dura, né? Eram 8 pessoas naquela casa e a madrasta, ela tinha apenas um tomate para dividir para todo mundo. Então, no início, ela cortava aquele tomate bem fininho para dar para todo mundo e eram fatias tão finas que eram transparentes, né? Ele diz que via através do tomate o que tinha do outro lado. E ele passou a detestar tomate, né? Porque eu acho que trazia toda a dor da vida dele. E à medida, né, que os filhos, a irmã foi casando, o irmão foi saindo de casa, a fatia do tomate começava a ser um pouquinho mais grossa, né? E aí a gente vai ver, né, as comparações que ele faz também, porque ele conta que a mãe dele cortava o tomate em formato de cruz e a madrasta passa a cortar o tomate, né, em fatias, fatias finas que vão engrossando a partir da saída, né, dos irmãos de casa. E como eu disse, né, em cada parágrafo a gente tem um pouco dessa poesia, dessa melancolia e sensibilidade que chega a arrepiar, chega a emocionar. Tem uma parte aqui que eu separei para vocês, eu separei várias partes, né, eu grifei várias partes desse livro, mas uma das partes que eu achei muito bonito que fala assim: a dor vem de afastadas distâncias, sepultados tempos, inconvenientes lugares, inseguros futuros. Não se chora pelo amanhã, só se salga a carne morta. Então é muito essa temática, né, da memória, porque esse livro ele foi construído sobre memórias do autor, sobre dor, né, a dor da perda da mãe, a dor da dureza da vida, a dor de ter um pai muito severo, uma madrasta pouco amorosa, a dor de ver os irmãos partindo. E o narrador é um menino narrador, é o Bartolomeu criança, né? Então é sob aquele olhar de menino que a gente vai entendendo a história. E esse livro, ao ler esse livro, a gente começa a resgatar as nossas próprias memórias. E todos aqueles que têm uma bagagem, todos aqueles que têm memórias, que têm baús secretos dentro de si, vão se emocionar com esse livro e vão entender esse livro. Então fica de dica para vocês, eu vou deixar o link para comprar esse livro aqui na descrição do vídeo. O meu primeiro livro, A Soma de Todos os Afetos, que eu citei aqui nesse vídeo, ele no momento ele está esgotado, ele está fora de circulação e eu estou procurando uma nova editora para reeditar esse livro e colocar de novo no mercado. Então vocês tenham paciência, mas é um desejo meu também que ele volte a circular, tá? Já o Felicidade Distraída vocês encontram em vários locais de venda e tá sempre na descrição dos meus vídeos. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, deem um joinha. Tem vídeo novo toda terça-feira. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau!